O Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. O título da minha mensagem nesta noite é: qual régua você usa? Qual régua você usa? É indiscutível que o Senhor Jesus Cristo foi e é o maior mestre já conhecido pela humanidade. Mas nós também precisamos compreender qual era o estilo de ensino de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, com muita sabedoria, ele aplicava um método muito interessante. Ele declara um princípio, depois ele destaca este princípio, ele amplia o princípio e depois ele faz a aplicação, ele ilustra este princípio para que nós possamos entendê-lo. E é exatamente isso que ele faz mais uma vez, quando ele começa aqui este texto: não julgueis, para que não sejais julgados. Então vem aí o princípio, não julgueis, este é o princípio. Depois ele amplia isso, para que não sejais julgados. E aí ele coloca uma ilustração, e aí ele diz: com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por isso que eu estou perguntando, qual régua você usa? E você poderia estar perguntando de volta para mim aí com seus pensamentos: pastor, que mensagem é esta para o ano? Para nós começarmos o ano, a primeira meditação do ano. Que história que é essa? Não poderia ser um texto: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios? Não poderia ser: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará? Porque esta mensagem hoje, nós precisamos sempre observar a história da humanidade, a história do nosso povo, a história da nossa gente, para tentar entender a manifestação de Deus no meio das pessoas, no meio da nação, da família, do Estado, do grupo social. Como diziam os reformadores, nós precisamos estar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão, tentando entender porque o palco da história é onde Deus atua, interferindo na história da humanidade. Quando Jesus declara este método aqui, quando Jesus declara estes ensinamentos aqui, ele está trazendo um novo princípio para nós. Um princípio que até então não era tão percebido. E se era percebido, não era tão divulgado. Jesus está trazendo um princípio para que nós o conheçamos e possamos pautar a nossa vida através deste princípio. E o princípio que Jesus coloca aqui, como eu disse para vocês, é a questão do julgamento. Você não deve julgar. Esse é o princípio principal. Já se estabelece de ponto: não julgue, não faça julgamento. É uma coisa complicada, muito complexa, nós fazermos julgamentos, nós olharmos determinadas situações, determinadas pessoas e inferirmos, a partir daquilo, uma sentença, uma decisão, um julgamento de fato. Nós, principalmente agora, com a velocidade da informação, velocidade da mídia, isso é mais contundente ainda. Até há pouco tempo, quando a pessoa cometia algum equívoco, ela sofria ali uma repressão das pessoas mais próximas dela, os pais, os filhos, os irmãos, um amigo ou outro. Mas com o advento das redes sociais e a velocidade da internet, o equívoco de uma pessoa é amplificado e o volume de críticas é imensamente aumentado em cima daquela pessoa por pessoas que ela nem conhece, que se acham no direito de ir lá e fazer crítica, censurar, julgar, sentenciar, condenar aquela pessoa por aquele erro que ela nem sabe em que contexto que ele foi praticado. É isso que se chama atualmente de cancelamento. E principalmente as pessoas mais expostas nas mídias sociais são as que sofrem mais com isso. É como se elas tivessem a obrigação de agradar todo mundo. E vivem com medo de ter diminuído os seus likes, as suas curtidas, acabam, portanto, vilipendiando a sua própria consciência, a sua própria personalidade, para viver de uma forma que ela acha que é a forma com que os outros querem que ela viva.
E aí nós vamos ter um punhado de gente como zumbis, que já não vivem mais a essência do que é, e passam de uma forma semelhante julgar outros também, criticar outros também. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos especialistas em tudo que vocês imaginarem. Quando é a época da Copa, nós temos aí mais de 200 milhões de treinadores de futebol, que sabem exatamente o que deveria ser feito para o time ganhar a competição. Quando a questão é saúde, como foi Covid, nós nos transformamos em mais de 200 milhões de médicos. E nós sabemos o que dá certo, o que não dá certo, o que as pessoas devem ou não devem fazer. Com as questões políticas, a mesma coisa. Nós nos transformamos em mais de 200 milhões de especialistas, de cientistas políticos, e sabemos exatamente o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então perceba que quando Jesus diz, não julgue, ele não está reduzindo um tema tão amplo assim, para um conceito que nós podemos ter sobre determinada pessoa. O ensinamento de Jesus não seria tão limitadinho assim. O que Jesus está nos ensinando aqui não é somente o fato de que eu não devo tecer um julgamento pelo comportamento do meu próximo. Não, é muito mais amplo. Os ensinamentos de Jesus são muito mais amplos. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: todos nós temos uma história de vida. Todos nós somos o resultado dos lugares onde nós crescemos, das pessoas com quem nós convivemos, das crianças com quem nós brincamos nas ruas, nas calçadas, das pessoas com quem nós estudamos, um pouquinho de vários parentes, um pouquinho de vários amigos, muito da nossa sociedade. E aí nós nos transformamos em indivíduos ímpares, indivíduos únicos, cada um com uma história de vida e cada um enxergando o mundo com essa lente que foi colocada no nosso olhar, que é essa formação que nós fomos recebendo no decorrer das nossas vidas e que continuaremos recebendo até o dia em que deixarmos este mundo. Então, quando nós emitimos uma opinião, quando nós emitimos um parecer sobre determinada coisa, esta opinião, este parecer, vai carregado dos meus conceitos, vai impregnado dos meus pontos de vista, que necessariamente não são os pontos de vista da outra pessoa. O que Jesus nos diz aqui, então, é que nós tomemos um cuidado radical. Não julgue. Ponto. Não julgue. Simples assim. Ou seja, não sentencie a outra pessoa, ou não sentencie os outros hábitos. E por que Jesus nos manda, nos dá esta ordem para não julgarmos? Justamente por causa disso. Porque qualquer julgamento que nós fizermos, qualquer conceito que nós construirmos, estará impregnado da nossa história de vida. Aquilo que é desagradável para mim pode não ser para você. Aquilo que ofende você pode não ofender a mim. Então veja que a verdade de cada um de nós é muito diferente da verdade das outras pessoas. E aí Jesus resolve isso passando a régua. Não julgue. Não julgue. Veja que Jesus não está dizendo para que nós não tenhamos visões de discriminação, que nós não possamos escalonar as coisas. Assim nós podemos escalonar e devemos escalonar. Aqui nós passamos por uma outra questão muito interessante. Quando nós escalonamos qualquer outra situação ou qualquer outra pessoa, nós atribuímos valores. Nós atribuímos valores. E quando nós atribuímos valores, veja que eu estou dizendo, nós acrescentamos valores que às vezes aquela situação nem esteja oferecendo de fato, ou nem contenha de fato, mas nós estamos colocando sobre aquela pessoa, aquela situação, o que nós enxergamos e o que nós entendemos de mundo. E aí nós dizemos assim: aquilo é errado, o que aquela pessoa faz não está correto, o que aquela pessoa faz e está vivenciando não é da vontade de Deus. Olha o salto que eu dou, eu vou para o meu ponto de vista, do meu conceito de errado, e salto na eternidade
pego a cabeçorra de Deus, coloco em cima do meu pescocinho e digo assim: Deus não gosta disso. Eu sentencio, eu digo que Deus não gosta. E por consequência eu já condeno a outra pessoa. Mando para o inferno, mando para o céu, resolvo todas as coisas. Nós nos tornamos em mais de 200 milhões de pessoas que sabem teologia. E não só sabe teologia, como conhece Deus melhor do que Ele próprio. Porque diz em nome de Deus: Deus não gosta disso, Deus não gosta daquilo. Perceberam então o grande perigo? Mas eu aponto uma outra situação constrangedora. Nesse momento em que nós utilizamos as nossas faculdades mentais para corrigir, para sentenciar, veja que eu disse para vocês que nós somos o resultado da nossa história de vida. E que aquilo que é correto para mim pode não ser correto para outra pessoa. A questão é que muitas das vezes, quando não a maioria das vezes, o que nos incomoda no outro é alguma coisa que nós fazemos. Então olha que interessante. O que nos incomoda é ver o outro praticar o pecado que eu gostaria de estar praticando. E talvez eu não tenha coragem, ou pratique de forma secreta. Mas quando eu vejo o outro expondo o pecado que eu guardo no meu coração, então aí eu aponto todos os dedos: olha lá, aquilo lá está errado. Mas vejam, se eu tenho conhecimento, se eu tenho consciência de que aquilo está errado, e com uma cor diferente eu pratico a mesma coisa, não sou eu então digno de dupla condenação? Porque se eu identifico o erro na outra pessoa, não é porque eu tenho então conhecimento de que aquilo é errado? E se eu pratico ainda que o mesmo erro com uma corzinha diferente, não terei então eu dupla culpa? E é isso que Jesus está dizendo. A medida que você usar para julgar o outro é a medida com que você será julgado. Porque você está apontando no outro coisas que você faz. Você estará apontando na outra pessoa coisas que estão no íntimo do teu coração, que talvez você não revele, mas que seja lá o seu pecadinho de estimação. Os nossos pecados parecem horríveis quando outras pessoas estão praticando. Quando nós praticamos não é tão horrível assim. E muitas vezes são as nossas próprias falhas o que nós mais desprezamos no outro. Normalmente, são as nossas falhas a falha que nós mais desprezamos na outra pessoa. Por isso o Senhor nos diz: não julgueis, para que não sejais julgados. Ou seja, se eu identifico no outro erro, mas eu tenho este mesmo erro, talvez praticado de uma forma diferente, eu estou usando a mesma régua que eu uso para medir o outro, para medir a minha falha. Então, essa meditação tem tudo a ver com o ano de 2023. Olha para 2022. Quantas coisas você criticou ali que, na verdade, você estava praticando? Lá na Bahia, há um ditado que diz assim, que se reza resolvesse partida de futebol, todo jogo acabava empate. Porque as duas torcidas rezam pedindo para que Deus dê a vitória. No jogo da Copa, por exemplo, as pessoas, se Deus fosse ouvir esse tipo de oração, que confusão que não seria? Que confusão não seria a tua vida se Deus atendesse todos os seus pedidos? Seria uma baita confusão. Uma baita confusão. Por isso Ele é Deus. E por isso nós temos que ter intimidade com Deus para não cairmos no equívoco de pedir para Deus abençoar uma coisa que não é boa. Isso nós poderíamos então levar para o campo da nossa intimidade, por exemplo, conversando com essa mesma pessoa que eu citei há pouco. Eu disse assim: olha, eu passei por um acampamento, por exemplo, e vi lá pessoas em várias mesinhas de ferro, e as pessoas comendo, se embebedando, xingando e falando palavrões. E eu disse assim: como que eu vou pedir para Deus abençoar isso? Como que eu faço? Se uma pessoa deixa de estar aqui, no primeiro culto do ano, para estar festando em outro lugar, para estar usando um tempo que é de Deus numa outra atividade, de que jeito que eu vou pedir para Deus abençoar aquilo lá? Como que eu posso pedir para Deus abençoar uma coisa que está errada?
Veja como não faz sentido. Então, que régua você tem usado? É a régua do teu ponto de vista ou é a régua do ponto de vista de Deus? Que régua você usa para criticar uma outra pessoa? É a régua da Escritura Sagrada ou é a régua dos teus conceitos, dos teus pontos de vista? Os padrões que você definir serão os padrões utilizados para o teu próprio julgamento. Eu conversava com uma pessoa muito querida e a pessoa dizia assim: ah, mas essa turma de esquerda é muito violenta, eles xingam, eles vão nas redes sociais e xingam as pessoas. E eu fiquei pensando, mas os de direita não fazem a mesma coisa? Também não xingam os de esquerda? Também não vão para as redes sociais e desafiam os de esquerda também? Então, olha que interessante, nós não gostamos de ver no outro o pecado que nós cometemos. Então, se queremos um ano novo, de fato abençoado, nós temos que nos lembrar do que diz o apóstolo Paulo. Ele tem uma expressão extraordinária, muito interessante mesmo, que ele diz o seguinte, em Romanos capítulo 2, versículo 1: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então, olha como é delicado esse fator de nós estabelecermos critérios, usarmos uma régua inadequada. E isso acontece inclusive dentro de casa. Não é? Dentro de casa pode acontecer. Eu critico a minha esposa porque ela não tem paciência, mas eu próprio sou uma pessoa que não tenho paciência. Eu critico a falta de compromisso dos meus filhos com a igreja, mas eu próprio não tenho compromisso com a igreja. Eu critico a falta de fé das pessoas que andam comigo, mas eu próprio não demonstro a fé que eu deveria ter. Então, que régua que nós estamos usando? O Luiz Felipe Pondé, professor, filósofo, palestrante, ele diz o seguinte: o ser humano gosta de jogar pedra nos outros. Ele gosta porque nesse momento é quase como se ele se sentisse que é puro. O ser humano gosta de jogar pedra nos outros. Ele gosta porque nesse momento é quase como se ele se sentisse puro. Então, meus queridos irmãos, como que nós vamos caminhar agora neste ano de 2023? Que régua é que nós vamos usar para as nossas decisões? Eu vejo gente que diz assim: eu saí da igreja porque as pessoas lá são desagradáveis. Será que são as pessoas que são desagradáveis? Ou é você a pessoa desagradável? As pessoas lá não me compreendem. Ou será que é você que não compreende as pessoas? Eu não gosto do modo como as coisas são feitas. Ou será que é você que não faz coisa alguma e encontra tempo para criticar quem está fazendo? Então, eu não posso exigir compromisso se eu não sou compromissado. Eu não posso exigir mansidão se eu sou uma pessoa nervosa o tempo todo. Eu não posso exigir nem esperar nada que eu mesmo já não esteja fazendo. Eu não posso pedir para Deus abençoar o que está errado. E, consequentemente, como é que eu posso pedir para Deus abençoar a minha vida se a régua que eu uso para o meu dia a dia é uma régua diferente da régua de Deus? Como que eu posso chegar para Deus: Senhor, abençoa o meu ano novo? Me perdoa, a família Junqueira aqui presente, me perdoa de eu usar esse exemplo. Eu até antes de usar, eu iria pedir permissão para essa família querida. Não tive oportunidade de pedir permissão para o Zé Luiz, Zé Eusênio, para Flores. Mas eu conversei algumas vezes com o Nenê, que faleceu há pouquíssimos dias. E o Nenê estava evoluindo, retomando uma espiritualidade saudável, se esforçando, se empenhando nesse sentido.
Mas o que me chamou mais a atenção foi que no culto do dia 18 ele estava aqui. Para alguns dias depois, ele ter encerrado a carreira. Quando nós chegarmos do outro lado, diferente do que nós pensamos, nós não teremos a menor oportunidade de dialogar com Deus, de questionar, de debater. Isso é coisa do cinema. Nós não teremos condição de chegar do outro lado e falar: olha, Deus, sabe, foi assim, foi assado. Não, do outro lado nós só vamos ouvir uma sentença dada por Deus, que é a única pessoa, o único ser que pode efetivamente realizar julgamentos. Mas vamos considerar que fosse possível. Vamos considerar que isso fosse possível. E aí o nosso querido Nenê não tivesse vindo no culto de domingo. Sei lá, tivesse ido para qualquer outro lugar. Alguns dias depois, ele encerraria a sua carreira aqui. E vamos supor que do outro lado, se tivesse essa oportunidade de dialogar com Deus, e Deus ia dizer assim: mas Nenê, o último culto, a última oportunidade que você teve de estar com o meu povo, com os meus filhos, minhas filhas, você trocou esta oportunidade para não estar ali, mas estar acolá. E agora, Nenê, como você quer que eu te abençoe se você abriu mão de mim e da minha noiva, que é a igreja, e agora você quer ser abençoado? Quantos de nós não fazemos isso? Trocamos o estar com a noiva de Jesus, que é a igreja, para estar em outros lugares e outros momentos bem menores. Mas não foi isso que o Nenê fez. Ah, pastor, mas a igreja não salva. Não, não salva mesmo, quem salva é Jesus. Mas o salvo gosta da igreja porque Jesus ama a igreja. E o salvo gosta daquilo que Jesus gosta. O salvo ama aquilo que Jesus ama. E se Jesus deu a vida pela sua noiva, que é a igreja, quem sou eu para dizer que ele está errado? E se essa oportunidade existisse do outro lado, o Nenê estaria ouvindo um belo elogio de Deus. Muito bem, Nenê. Aproveitou a última oportunidade que você esteve. Bem, não tão bem ou excelente, mas você estava lá. Você estava lá. Por isso que eu digo, meus queridos, e pergunto: que régua nós estamos usando? Você pode pedir para Deus abençoar a tua vida agora em 2023? Pela vida que você veio trazendo em 2022, você pode pedir para Deus: abençoa esta minha vida aqui, olha, isto aqui, abençoa. Deus vai torcer o nariz para você, vai dizer assim: ó, está bem difícil esse negócio aí, hein? Ou Deus vai dizer assim: claro, está aqui um caminhão de bênçãos para você, vai pegando essa daí que eu vou trazer mais. Não porque nós sejamos bons, não há nenhum bom, ninguém é bom, bom é Jesus. Mas Ele nos ama, principalmente quando nós correspondemos a este amor. Então, dentre vários propósitos que nós podemos fazer para este ano novo, e agora é o momento de fazermos os propósitos, não é isso? Vou perder peso. Vou fazer uma plástica. Vou trocar de carro. Não vou faltar nenhum culto na igreja. Bom, tem um punhado de gente que já não vai mais prometer isso porque não está aqui hoje, né? Então essa promessa já não pode, esse voto, esse propósito já não pode mais. Vocês podem, vocês que estão aqui podem. Vocês podem reafirmar: este ano eu não vou perder nenhum culto. Ah, pastor, mas se chegar parente em casa, traz os parentes para a igreja. Os meus parentes sabem que hora de culto eu não troco o culto por eles, não. Se eles estão na minha casa, é porque eles são da minha confiança. Aí eu digo assim: estou a chave da casa, divirtam-se, eu estou indo. Uma vez um parente falou assim para mim: você está indo para a igreja? Ora lá por nós. Eu disse assim: você não quer ir comigo e orar você mesmo lá? Porque se eu for orar por você, como que eu vou pedir: Deus, abençoa essa coisa errada? Como é que, que Deus vai me atender? Então, entre os vários propósitos que o ano novo nos possibilita fazer, que tal nós colocássemos voto de sermos pessoas exemplares, com uma régua bonita,
uma régua onde nós possamos medir a nossa fidelidade, sermos exemplo em 2023 de fidelidade. Fidelidade a Deus, porque quem não é fiel a Deus não consegue ser fiel a mais ninguém. Sermos exemplo na palavra, proferir somente palavras de bênçãos, palavras de levantamento e não palavras de derribar. Sermos exemplos no procedimento, na forma de fazer, porque fazer bem feito dá trabalho da mesma forma que fazer mal feito. Vai lavar o carro, mas não vou limpar por dentro não, só uma carioquinha por fora. Mas você já não está lavando o carro, criatura? Então abre as portas, dá uma limpadinha por dentro também, dá o mesmo trabalho, né? Sermos exemplos no amor, sermos exemplos na fé, sermos exemplos na pureza. Que tal isso que está em 1 Timóteo 4,12? Então eu desafio você, meu querido, minha querida, que você use essa régua para 2023. Não julgue. Não julgue. Não sentencie ninguém. Deixa isso para Deus. Aquela pessoa está errada, ela está fazendo errado. Isso é um problema daquela pessoa com Deus. Esta situação aqui está errada. Isso é um problema dessa situação com Deus. Cuida você da tua saúde espiritual, para que você se encontre na posição de pelo menos estabelecer alguns critérios para a tua vida. E aí quem olhar para você vai dizer assim: lá vai uma pessoa que vive pelos critérios do Senhor. Que 2023 seja um ano poderosamente na tua vida, criado, mantido e vivido na presença de Deus. Amém?